Nós vamos dar então início a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco e vamos fazer nossos informes antes do início da sessão. Inicialmente, já passando a programação dessa semana, nessa próxima sexta-feira, a Sexta Consciência vai estar sob a responsabilidade do grupo da insuficiência cardíaca, e o apresentador vai ser o Dr. Marcelo Montera, com o tema Miopericardite pós-pneumonia, apresentação e evolução atípica. Como sempre, nossa sessão de Sexta Consciência é às sextas-feiras, de 12 às 13h30. Essa sessão vai ter como apresentadora a nossa residente Luiz Freire, e como debatedores a doutora Marina, a doutora Juliana, o doutor Arnaldo, o doutor Bruno e o doutor Evandro Tinuco. Na próxima semana, na terça-feira, a sessão da neurologia ela está mudando de horário e deixando de ser terça-feira às 16h30 e passando a ser terça-feira às 18 horas. Esse é um horário, eu acho que é um horário mais factível para as pessoas poderem frequentar, e é uma sessão aberta. Nós agora estamos agregando também outros assuntos além simplesmente do acidente vascular cerebral, mas principalmente alguns assuntos referentes às epilepsias, já que o hospital pretende provavelmente explorar essa vertente da neurologia também. No dia 20/3, dia 20 de março, vai ser a sessão inaugural do serviço de ergometria e reabilitação cardíaca, como eu já tinha avisado na quarta-feira passada, essa sessão sobre a coordenação do Dr. Marco Aurélio e do Dr. Ricardo Vivacqua. É uma sessão que vai trazer assuntos interessantes sobre liberação de prática desportiva, do lazer, a atividade competitiva, eu acho que dúvidas de muitos de nós no consultório. Nessa próxima sexta-feira também, a pedido do Dr. Sérgio Kaiser, a gente está aqui. Não, mas não tem problema, faz parte aqui da... o Hospital Samaritano vai estar fazendo uma sessão sobre dislipidemias graves, a abordagem da dislipidemia grave, e o palestrante vai ser o Dr. Kees Roving, da Universidade de Amsterdã, no mesmo horário da sessão da Sexta Consciência, sexta-feira de 12 às 13h30. Sérgio, está dado aí o... Não é absolutamente, não. Propaganda da concorrência. Não vejo assim, não. Mas, enfim. Não, mas não tem problema. Um outro informe que eu queria dar, ainda também parabenizando, é o grupo da unidade de emergência, e aqui representado pelo Dr. Rodrigo Mouzinho, que está fazendo o seu 23º curso de emergências médicas, que a gente teve a oportunidade de participar durante muito tempo na coordenação e agora como convidado, mas o Rodrigo, esse ano, ele está ousando um pouco, eu acho que é uma ousadia muito bem-vinda, que é mudando o método de aprendizagem do curso. Esse é um desafio, mas eu acho que é um desafio muito bem-vindo. Sobre a luz dos novos entendimentos pedagógicos de hoje, eu acho que você está seguindo o caminho certo. Parabéns pelo desafio, com certeza vai dar certo. Não só vai dar certo, com 3 semanas antes do curso, o curso está lotado com fila na porta. Então, Rodrigo, parabéns. Eu rodei ontem no grupo do Sessões Procardíaco, esse grupo eminentemente científico, e tem a gente tem essa semana no hospital a possibilidade de todos os membros do corpo clínico estarem se cadastrando na plataforma UpToDate. Eu acho que todos os senhores conhecem, mas de qualquer forma é uma base de informação, é uma ferramenta que disponibiliza informações médicas baseadas em evidências, além de uma série de outras possibilidades de consulta, de interações medicamentosas, enfim, uma ferramenta muito rica para poder ser trabalhada no cotidiano. Ela pode ser acessada do computador de casa, do celular,
Agora, para isso é necessário que se faça o cadastro aqui embaixo, no espaço médico. Tem uma pessoa lá agora fazendo o cadastro e vai ficar até às 3 horas da tarde. Já expliquei que de 1h30 às 3 vai ser o período mais concorrido, porque é o final da sessão. Após isso, os assinantes devem renovar a sua assinatura aqui no hospital, ou seja, devem se conectar em um computador do hospital num prazo máximo de 3 meses. Essa é uma assinatura que custa $500 por assinante, e o Hospital Procardíaco está disponibilizando ao seu corpo clínico gratuitamente. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente não pode perder. Bom, chegando à sessão especificamente, a nossa sessão de hoje vai ser sobre endocardite infecciosa, desafios diagnósticos e dilemas terapêuticos. Eu me elenquei para moderar a sessão por um motivo óbvio, que eu sou médico assistente da paciente e, apesar de não ter acompanhado a paciente durante toda a sua internação, teve um período da internação dela que eu tive viajando. O Dr. Rodrigo Mouzinho foi quem conduziu durante esse período. Então, eu serei o moderador. O apresentador será o Dr. Gustavo Vignoli, residente da cardiologia, quem desde já agradeço todo o empenho e dedicação na elaboração da sessão clínica. Agradeço também a todos os representantes de métodos complementares que disponibilizaram e foram muito solícitos em disponibilizar essas imagens, e agradecer ao nosso grupo de debatedores já de antemão, que eu quero apresentá-los. Dr. Rodrigo Mouzinho, cardiologista, médico da rotina da unidade de emergência. Dr. Fernando Rangel, coordenador de rotina médica da unidade coronariana. Doutora Marina Oliveira Júnior, coordenador da radiologia do Hospital Procardíaco. Dr. Wilter Kerr, cadê o Wilter? Aqui, representando o Serviço de Medicina Nuclear do hospital, Dr. Arnaldo Rabichovski, do Serviço de Ecocardiografia, Dr. Luiz Antônio Campos, cardiologista, nossa mais recente reaquisição, e aqui um agradecimento especial à doutora Cristiane Lamas, que é médica infectologista do Instituto Nacional de Cardiologia, uma especialista, uma grande estudiosa de endocardite infecciosa, a quem eu sei toda a dificuldade de horário, então eu sei que eu agradeço profundamente a sua presença aqui. Prometo que seremos absolutamente pontuais. Isso, doutor Luiz Antônio, é testemunha da minha rigidez de horário. Então, Gustavo, sem mais prorrogações, a gente vai começar a nossa sessão. Muito obrigado. Então, o tema da sessão já foi falado: endocardite infecciosa, desafios diagnósticos e dilemas terapêuticos. Eu vou começar apresentando o caso clínico. GRD feminina, 87 anos, viúva, aposentada natural do Rio de Janeiro. Ela chegou com uma queixa de sonolência. Na verdade, ela veio trazida à emergência por familiar, relatando que nos 2 dias anteriores ela iniciou um quadro de prostração, hiporexia, confusão mental e febre não aferida, com calafrios. E também um episódio de incontinência urinária nesse período. E antes disso, antes desse quadro, a paciente era ígida, realizava todas as suas atividades sem nenhuma limitação, sem nenhum déficit cognitivo. Ela tinha de comorbidade o hipotiroidismo, dislipidemia, uma sequela de paralisia facial periférica esquerda, por um zoster, fibrilação atrial permanente, uma revascularização miocárdica, uma troca valvar mitral com prótese biológica em 2005 e uma reabordagem percutânea com uma válvula em válvula mitral, uma Edward Sabin, em 2015. História familiar e social: ela tinha 5 irmãs, com 2 portadoras de câncer e 2 cardiopatas, não era etilista nem tabagista. Medicações que fazia uso: levotiroxina, 50 microgramas, sotalol, 60 mg 2 vezes por dia, AS, varfarina, 2,5 mg por dia, atorvastatina de 10 e pantoprazol, 40 mg dia. No exame físico da chegada, ela estava sonolenta, confusa, tinha um desvio da comissura labial para a direita e perda das rugas faciais na esquerda, hipocorada 1 em 4 cruzes, hipoidratada 2 em 4 cruzes, eupneica em ar ambiente, um bom enchimento capilar periférico pelo que foi levantado no prontuário. Impulsos simétricos: tinha uma PA de 95/49, uma média de 64.
118 batimentos por minuto, saturação de 98 em ar ambiente, 20 ircursões e chegou com uma temperatura de 38,8, um HGT de 124. A escuta respiratória, o aparelho respiratório com estertores finos em bases, o ritmo cardíaco irregular com sopro sistólico e folga mitral. Abdômen e membros inferiores sem alterações. E aqui a gente mostra o eletro da admissão. Fernando, pode nos ajudar aí nesse eletrocardiograma? O ritmo de fibrilação atrial, uma resposta ventricular acelerada, em torno aí de um pouquinho acima de 100, 110, por aí nessa faixa. Observamos que existe um desvio do eixo elétrico do QRS para a esquerda, menos 45 graus, estão configurando o bloqueio anterior esquerdo. Existe também um alentecimento pelo ramo direito, bloqueio de ramo direito, de 2º grau. Existem, então, BRD em bloqueio, fibrilação atrial com resposta acelerada. Existem sinais de sobrecarga sistólica ao ventrículo esquerdo, nitidamente, tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. E alterações de repolarização, aqui na parede inferior também, mas inespecíficas. Então, eu diria, existe, por um lado, existe baixa, não chega a ter baixa voltagem no plano frontal, tem 15 milímetros. Então, FA com resposta elevada, M bloqueio anterior esquerdo, BRD de 2º grau, e aqui sugere ter um padrão de strain que sugere hipertrofia, um R maior aqui. Obrigado, Fernando. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então vamos ao próximo. E a radiografia de tórax da chegada. Essa é uma radiografia de tórax feita na chegada da paciente, na unidade de emergência, no leito, naturalmente. Queria pedir à doutora Marino que fizesse os comentários. Bom, a radiografia a gente identifica uma opacidade da metade inferior do hemitórax direito, mais na base mesmo. Mas não se identifica propriamente uma consolidação. Existe um aumento da densidade. Está superposta à sombra da mama, mas a gente vê que do outro lado também tem essa sombra mamária que não corresponde a essa opacidade. Então, acho que precisaria fazer um complemento dessa radiografia que foi feita no leito, uma radiografia de perfil, para a gente identificar se existe realmente uma alteração do lobo inferior direito. Muito bem. A Marina, só para responder a Marina, quer dizer, infelizmente, naquele momento, o perfil não era possível pelas condições clínicas da paciente, mas posteriormente a gente avança com mais alguma coisa de imagem. Dr. Luiz Antônio Campos, por favor. Não tenho nenhuma pretensão em complementar as observações do Amarino, até porque a teleradiografia é feita no leito, e apesar de muito bem realizada tecnicamente, nós sabemos das limitações da técnica em AP. Mas eu gostaria de realçar a circulação pulmonar dessa paciente. Me parece que, efetivamente, a técnica radiológica está apropriada, a transparência de traqueia, com sua bifurcação, broncofonte direito, esquerdo, relativamente bem centrado o raio-x, e me parecem que os hilos pulmonares, sobretudo o direito, até porque a silhueta esquerda compromete um pouco a avaliação no dimídio esquerdo, esteja um pouco engurgitado. É uma paciente de 87 anos, com seu pulmão senil, a Marino comentou sobre o infiltrado, mas me parece também que a trama vascular esteja mais exacerbada em ápices, podendo sugerir algum grau de hipertensão pulmonar e ou veno capilar associado. É a minha visão nessa primeira mostra da teleradiografia. Muito obrigado, Luiz. Vamos ao próximo. E aí surge, então, a nossa primeira questão, que é quais as principais possibilidades e que estratégias diagnósticas e terapêuticas utilizar nesse momento. Vou repassar rapidamente, é uma paciente de 87 anos, que há 2 dias antes da internação, inicia um quadro de prostração, confusão mental, febre não aferida e calafrios, e um episódio de incontinência urinária. Ela tem na HPP uma história de revascularização miocárdica em 2005, com uma troca valvar mitral no mesmo procedimento e um novo procedimento de válvula em válvula mitral em 2015.
No exame de admissão, ela tinha 95/49 de pressão, com uma PAM estimada de 64, uma frequência cardíaca de 118, uma saturação de 98, uma temperatura axilar de 38,8 e uma glicemia capilar de 124. Então, esse era o quadro clínico, com aquelas alterações já demonstradas eletrocardiográficas e radiológicas. Então, vem a nossa primeira pergunta, que é quais as principais possibilidades e que estratégias diagnósticas e terapêuticas utilizar neste momento. Queria pedir ao Rodrigo Mouzinho que iniciasse os comentários. Bom, paciente com uma idosa com febre, é claro que a gente pensa em infecção, não tem por que pensar em outro diagnóstico nesse momento. Agora, a história e o exame físico não ajudam em nada no diagnóstico específico. A gente fala muito no protocolo de sepsis trabalhando na emergência, né? Então, na verdade, ele é disparado a partir da suspeita de sepsis. Então, tem algumas ferramentas de triagem, desde usar critérios de CIAS até o Quick-SOFA, proposto mais recentemente, que são 3 critérios do Quick-SOFA, que é taquipneia, sistólica, pressão sistólica abaixo de 100, ou confusão mental, alteração no estado mental. Se a paciente tem 2 ou mais, pontua para um risco de sepse, risco de pior prognóstico. Então, é uma paciente que precisa tratá-la antes de ter o diagnóstico específico. Tá? E aí a gente abre o protocolo de sepse numa emergência, que significa pedir exames para pesquisa de disfunção orgânica. Ela já tem uma disfunção que é neurológica. Colher hemoculturas, colher um lactato arterial, começar antibiótico de amplo espectro, no caso, nos primeiros 60 minutos, e fazer uma ressuscitação volêmica. O padrão são 30 ml por quilo. É claro que a gente precisa individualizar, como o Luiz Antônio bem ponderou. Algum sinal de congestão pulmonar, uma paciente super idosa, com certeza tem disfunção diastólica. Enfim, então a gente começaria antibiótico pensando em pulmão e urina. O que eu faria, apesar dessa radiografia sugerir uma consolidação, ela não tem clínica, acho que a paciente precisa de mais exames, mas nesse momento, antes de ter, considerar uma tomografia, etc., eu faria um antibiótico para cobrir foco pulmonar e urinário. Uma quinolona ou um clavolin, acho que cairiam bem. O Mouzinho efetivamente discorre amplamente sobre a chamada primeira abordagem, ou seja, pensar em sepse e conduzir nesse sentido me parece absolutamente indispensável. 3 aspectos na história clínica e no exame físico da paciente me chamaram a atenção para a perspectiva da doença aguda. 2 dias de evolução, com inexistência de pródromos, salvo algum viés na história clínica, colhida na emergência, que obviamente é perfeitamente plausível. Febre alta, 38,8, numa senhora de 87 anos. E eu chamaria a atenção de um aspecto que Fernando Rangel muito bem destacou no eletrocardiograma de 12 derivações, aquele padrão de sobrecarga ventricular esquerda. Uma paciente que, pela idade, os comemorativos orovalvares, as 2 intervenções, enfim, poderia ter, mas me parecem algumas alterações relativamente agudas também, aquele infra de JST. Obviamente que eu não estou pensando em doença isquêmica, mas em sobrecarga ventricular esquerda. E um sopro sistólico de 2 em 6 cruzes no foco mitral, numa Edward Sapien, recentemente implantada, 3 anos, ou seja, com tempo, digamos assim, de implante relativamente recente e sem história prévia de algum evento do tipo leak valvar, regurgitação paraprotética, disfunção prévia da prótese. Não há esses dados e tem um sopro sistólico, uma prótese de 3 anos. Então, isso me parece que dentro do contexto clínico da paciente e abstraindo o próprio tema da sessão, endocardite infecciosa, desafio diagnóstico e dilema terapêutico, que dentro desse screening de avaliação, e a professora Cristiane Lamas está aqui ao meu lado, essa é uma paciente que preenche alto risco para desenvolver endocardite infecciosa, porque tem os critérios que apontam para essa perspectiva. Ou seja, nessa avaliação da chamada sepse, afastando o quadro urinário, afastando o quadro respiratório, sem nenhuma manifestação abdominal, e a despeito das alterações neurológicas, a gente tem que se focar efetivamente em dados clínicos, estetoacústicos e, digamos assim, de métodos de imagem e gráficos já apresentados. A opacidade pulmonar que foi identificada pode perfeitamente ser congestiva, não é necessariamente infecciosa. Puxa.
concordando com tudo que foi falado até agora, em princípio, assim, a gente está aqui numa sessão de endocardite, mas na emergência eu tenho certeza que o pensamento foi isso, é uma pneumonia, provavelmente pneumocócica, a evolução aguda, agudíssima, a idade fala totalmente a favor disso. Eu senti um pouco de falta de uma história de vacinal nessa doente, né, uma idosa com todas as indicações de vacinas anuais para gripe e para pneumococo, né, a 3 valente, a 23 valente. E eu notei também que essa senhora tem, talvez pelo quadro agudo, uma glicemia alterada, né? Então, ela já preenche aí vários critérios para a gente pensar numa pneumonia pneumocócica, ponto. O esquema terapêutico, em princípio, ela tem critérios de gravidade, né? Ela preenche 3, Quicksolfa. Então, assim, o esquema seria um amoxiclavulanato e um macrolídeo, né, que a gente nunca pode descartar o atípico, e, claro, com o pensamento o tempo todo que ela tem uma prótese, né? Na verdade, ela já fez 2 cirurgias, né? Mas, em princípio, isso pareceria muito simples. É uma idosa que ficou confusa com a pneumonia pneumocócica. Esse seria o pensamento. Obrigado, Cris. Fernando, quer comentar? Só eu queria salientar esse aspecto muito idoso, né? As síndromes infecciosas, muitas vezes se manifestam de maneira sutil, né? Ali teve febre alta, claro, mas mudança de comportamento, confusão mental, e não sintomas de localização dos sistemas orgânicos, não teve tosse, pectose. Frequentemente não tem nada disso. Ardência urinária, desúria, dor lombar, falta isso tudo, né? Então, a mudança de comportamento, a confusão mental. E esse outro aspecto que eu ia pontuar, que o Luiz falou, acho muito importante, saber se ela tinha sopro mitral antes ou não, né? Isso é importante, se esse é um sopro novo de regurgitação. Passar para o Montera e depois para o Roberto, para a gente poder fazer mais uma rodada das Montera, por favor. Complementando, de acordo com a nossa nova diretriz e com a diretriz europeia de 2017, todo paciente com síndrome infecciosa, com presença de prótese, na admissão dentro da rotina de avaliação, eco transofágico, tendo como foco primário ou independente que tenha já uma pneumonia diagnosticada ou mesmo uma infecção urinária diagnosticada. Todos nós sabemos que 1/3 desses doentes cursam com bacteremia. Então, para colocar assim como rotina admissional em sala de emergência, a nossa diretriz temos essa preocupação, é uma classe 1A de indicação transofágico na sala de emergência, incluindo em toda essa rotina que já foi citada aqui na investigação do doente. Muito bem, a gente já tem algumas questões. Roberto, 1 minuto. Sabino, 1 minuto, porque eu preciso andar com a sessão, a gente já andou bastante. 1 minuto. É só um detalhe, um pequeno detalhe de valorização, muito embora o paciente não tenha disúria, não tenha outras manifestações baixas, mas tem um sintoma muito importante a ser valorizado, especialmente no paciente de idoso, que é a incontinência urinária de surgimento agudo. E a incontinência urinária, por mecanismo de hipercontratilidade do destrusor, de início agudo, ela frequentemente está associada a uma nova infecção. Então, isso pode ser mais um fator para direcionamento. Perfeito, Roberto, obrigado. Sabino? Uma síndrome febril, embotamento de sensório, uma imagem radiológica e uma prótese valvar, como o Montera reforçou, a gente sempre pensar na possibilidade de endocardite, lembrar de uma tríade que chama tríade de Austin, que é meningite, pneumonia e endocardite. A maioria das vezes é proveniente do pneumococo, mas aí vamos ver o desfecho para frente aí. Tá ótimo, Sabino. Muito obrigado pela colaboração. Vamos passar. Então, a abordagem terapêutica, como o Mouzinho comentou, implementado o protocolo de sepse, né, institucional, reposição volêmica 30 ml quilo, ela pesava em torno de 45 quilos, então foi seguido à risca o protocolo, ela fez 1.500 ml nas primeiras 3 horas, foi colhido o rastreio, né, bacteriológico, hemocultura e cultura de urina, iniciado a antibiótico terapia empírica, cefaloxima e ampicilina, com tempo de 58 minutos da admissão. Instalado catéter venoso central, catéter vesical e PAM, cefaloxima e ampicilina. André, permite
30 segundos, só para eu explicar isso aqui, porque gerou uma dúvida. Eu não participei desse momento, apesar de ter acompanhado o caso, olhando para trás, o entendimento de quem avaliou na emergência, isso está em prontuário, valorizou o que o Gamarski disse em relação à queixa urinária. Então, teve uma suspeita e a radiografia foi entendida como congestão pulmonar, enfim. E esse seria um esquema proposto para infecção urinária no idoso, aumentando a cobertura para enterococo com ampicilina. Acho que só para explicar o porquê desses antibióticos, pelo menos no pensamento lá atrás. A imagem radiológica, naturalmente, que ela ganhou algum peso nessa tomada de decisão, mas num primeiro momento nós não tínhamos nenhum sintoma respiratório da paciente, nem que antecipasse, nem que estivesse presente no momento da admissão, o que de alguma forma enfraquecia o diagnóstico de infecção de pneumonia, mas não o afastava completamente. Chamando a atenção para o que o Roberto salientou, a possibilidade de uma infecção urinária também foi valorizada, e aí o porquê da ampicilina no idoso pela possibilidade de enterococo, e a ideia fundamentalmente foi que a gente fizesse esse primeiro antibiótico e após a evolução da investigação do sítio infeccioso e eventualmente de algum crescimento microbiológico, essa antibiótico terapia pudesse ser então reorientada. Então esse foi o motivo da escolha da cefuroxima mais ampicilina. Cris, você acha que está de acordo? Vamos lá. Na verdade, o espectro da cefuroxima seria semelhante ao espectro de ampicilina subactam ou amoxicilina clavulanato. Então, essa associação não é uma associação usual. Na suspeita de infecção urinária grave, resultando em sepse grave, a recomendação que está em livro-texto, no Harrison, é de carbapenêmico, meropenem ou imipenem, e os americanos associam vancomicina na preocupação do enterococo. Eu acho excessivo. O meropenem entra no contexto da grande prevalência na comunidade de ASBL. Então, assim, é um esquema que causa estranheza. Assim, a gente pensa, ou faria amoxicilina clavulanato e um macrolídeo, pensando na hipótese de sepse respiratória, ou, se a pielonefrite é uma questão, meropenem, e se você for americano e tiver muito medo do litígio, associar a vancomicina. Mas o meropenem, por si só, seria suficiente. Uma outra questão que eu queria também, rapidamente, que a Cris pudesse nos ajudar. Montera levanta uma questão que é paciente com febre na emergência que tem prótese valvéria igual a eco transesofágico. É isso, Montera? Não, você levantou das diretrizes. Eu digo o seguinte: as diretrizes de endocardite não colocam dessa forma. Nas diretrizes de endocardite é sempre um transtorácico, quando se suspeita de endocardite, se ele for duvidoso, ou no caso da prótese, o transesofágico, mas não nesse momento da emergência em que há um foco alternativo. As diretrizes de endocardite, talvez elas não estejam batendo com a diretriz que o Montera comentou. Perfeito. Bom, e aí vamos seguir então? Então, ainda nesse período inicial, após a reposição volêmica, iniciado a amina vasoativa, noradrenalina 0,07 microgramas por minuto, ainda com 6 horas da admissão, e a amiodarona para controle de frequência em infusão contínua. E nesse momento a gente tem os primeiros exames laboratoriais. Uma hemoglobina de 10,4, hematócrito 29, 146 mil plaquetas, 17.300 de leucócitos, com 12% de bastões, uma PCR de 21,5, uma VHS de 58, ureia e creatinina, nada de alterado, um sódio de 129, um lactato de 1, o INR por conta da varfarina de 2,06 e um EAS inocente, uns 3 leucócitos por campo, nitrito negativo. Próximo. Arnaldo, por favor. Naturalmente foi pedido nesse momento, ainda na emergência, um eco transtorácico da paciente, e o Arnaldo vai... Boa tarde a todos. Então, esse caso eu tive a oportunidade de participar dela por alguns anos, e tivemos a oportunidade de participar junto quando foi feito o implante da prótese dentro de uma outra prótese, um procedimento valve em valve, E essa doente se beneficiou dos avanços da cardiologia, sem dúvida. Foi um método que foi feito via transapical,
e a doente melhorou muito, né, André? Viveu muito bem, foi um caso muito gratificante. Como o Marcelo falou, realmente, para as próteses, a prótese gera uma sombra acústica que dificilmente você consegue ver a face atrial, que é onde são as vegetações, né? Elas são, na maioria das vezes, na face atrial, né? Mas esse aqui é um eco transtorácico, né? Que a gente vê, esse é um corte subcostal. Acho que o mouse não está funcionando, não, me dá o... Não, tá aqui. Então, aqui é o fígado, tá? Aqui é o ventrículo direito, o átrio direito, o ventrículo esquerdo, a prótese valvar mitral, o átrio esquerdo, a gente vê um ventrículo hipercontrátil, hiperdinâmico, o ventrículo direito idem. Esse é um corte longitudinal, vocês veem como é difícil ver a prótese, existe uma sombra acústica aqui, a gente vê os maus folhetos, a grosso modo a gente vê uma esclerose valvar aórtica, aumento do átrio esquerdo, uma boa função ventricular esquerda. Esse é um corte apical, idem, que a gente vê. Essa imagem aqui é mais bruta do que o habitual, porque tem uma válvula dentro de uma outra válvula, né? Uma função biventricular normal, os átrios aumentados. Aqui, aparentemente, pelo transtorácico, um fluxo anterógrado turbilionar, que é muito comum em prótese, a gente não vê nenhum refluxo paraprotético, nem protético, mas eu volto a dizer para vocês que a gente pode não ver pelo transtorácico. Tá? É bom chamar atenção aqui, porque tem alunos, residentes, e esse procedimento volta só para chamar atenção. Eu acho que o Gustavo vai mostrar umas imagens mais à frente, mas eu queria deixar marcado aqui que existem 2 acessos para troca para o implante de uma segunda válvula. Uma é o transapical, tá? Que começou a ser feito lá com o Cronson e o Carlos Ruiz, lá em Nova York, no Lenox Hill, e a tendência hoje no mundo é se fazer anterógrado, por via veia femoral, punção do septo interatrial e colocação, então, da prótese anterógrado, sem precisar fazer uma mini toracotomia, como foi feito nesse caso. Alguns hemodinamicistas ou cirurgiões preferem fazer por via transapical, que é muito simples, tá? Também, né? Sendo a femoral, óbvio, um pouco mais simples. Obrigado, Arnaldo. Bom, e aí nesse momento a gente tem estas informações, já temos uma informação ecocardiográfica através de um eco transtorácico, e aqui surge a seguinte questão: que outros exames complementares você solicitaria nesse momento para melhor esclarecimento do diagnóstico? Estamos satisfeitos com o diagnóstico de pneumonia, de infecção urinária, o ecocardiograma transesofágico é suficiente, a gente precisaria de um exame de imagem, precisaria de mais algum outro método complementar para nos auxiliar? Queria pedir o Fernando para iniciar então essa nossa rodada. Nós precisamos de um certo tempo para ver a evolução clínica, a resposta antimicrobiana, etc. Mas eu acho que seria bem interessante ter imagens tomográficas dessa paciente agora, do tórax, do abdômen e pelve, para estudar bem aquela imagem pulmonar e para estudar também o aparelho urinário, ver se tem sinais de pielonefrite, enfim, trabalhar nas hipóteses diagnósticas já formuladas. Se ela tem a pneumonia, sepsis pulmonar, sepsis urinária. Se essas condições se tornarem menos prováveis, não vamos avançar na propedêutica com o transesofágico. Eu só acrescentaria o crânio, já que é idosa e uso de varfarina, né, com NR de 2 e com alteração do neurológico, né, na entrada. Luiz Antônio Campos. O nosso querido Marcelo Montera, como sempre, com seu brilhantismo, já anteviu a perspectiva de que o eco transtorácico, não somente numa paciente portadora de uma prótese valvar mitral, a despeito de ser biológico, mas de 2 próteses no plano mitral. E por mais que a Edwards Sapien seja uma válvula de baixo perfil protético, colocada por via transapical, no modelo adaptado ao implante no seu sítio apropriado, que é o sítio valvar aórtico, e superimposta a uma prótese prévia, a gente observa que, efetivamente, tirando pelos fluxos transvalvários, analisar aquela estrutura complexa valvar e protética, ela é impossível. De maneira que eu creio que o eco transesofágico tem indicação nível 1, até porque a diretriz recomenda nesse aspecto, exatamente porque o Arnaldo comentou, pelo perfil de todas as alterações
digamos, do feixe ultrassônico, mas porque temos duas próteses. O Fernando muito bem colocou que nós precisamos rastrear essa paciente, não somente para termos um diagnóstico do sítio infeccioso, mas também para, na eventualidade de um contexto cardioembólico ao sistema nervoso central, ou efetivamente à periferia, nós temos a perspectiva também de um diagnóstico em tempo hábil. De maneira que o eco transesofágico é fundamental, as análises tomográficas são fundamentais, e mesmo que o eco transesofágico, numa doença supostamente aguda, em que pese que o laboratório já mostrasse uma anemia de 29 de hematócrito e 10 de hemoglobina, não sei se crônica ou se agudamente estabelecida, associada a efetivamente um certo grau de disfunção renal, uma pequena alteração do quantitativo plaquetário, 146 mil, enfim, INR à parte, a paciente está anticoagulada, já mostrando que o contexto inflamatório infeccioso dessa paciente, se ainda não de forma pontual, mas ele começa a nos dar indício de uma perspectiva de uma doença sistêmica. Ou seja, mesmo que o transesofágico não mostre a vegetação ou complicações advindas da infecção, a repetição do exame também se impõe. E os guidelines colocam entre 5 e 7 dias. Obrigado, Luiz. Montera. Só para reenfatizar, e nós discutimos isso muito na diretriz brasileira, por que de uma classe 1A? Porque se você pesar risco-benefício, qual é, dentro de uma instituição pró-cardíaco, a morbidade que você pode agregar numa sala de emergência fazer um transesofágico, frente ao benefício que isso traz? Tira o título da sessão. Alguém tem alguma dúvida aqui que se uma paciente que tem 2 próteses colocadas, se na admissão, se na chegada da paciente dentro desse ambiente faz um transesofágico, enquanto uma disfunção paraprotética com abscesso e com uma vegetação, a conduta teria sido totalmente outra? Então, é só para uma reflexão. Sim, deve-se pensar em fazer na entrada de um hospital, ainda mais num hospital como o nosso, que tem um dos melhores ecocardiografistas do Brasil, com uma experiência vasta, isso tudo conta. Nós estamos falando de hospital de periferia. Isso não é elogio prosaico, isso é fato, e entra dentro de um fluxograma de avaliação a nossa capacidade de avaliar aquele método que nós pedimos. Montera, assim, só para... Roberto, eu já vou passar. Assim, só para pontuar, a minha provocação foi no seguinte sentido. Esse aqui é um hospital acadêmico, está cheio de estudante e tal. Então, assim, a forma como foi colocada no primeiro momento dá a impressão que qualquer febre em doente com válvula é igual a eco transesofágico. Não é isso que você quis falar, não é? Porque foi a mensagem, em princípio, que eu recebi. E parece que não é isso que você está falando, porque a gente não pode... A minha única questão é o seguinte: tem uma frase em tomadas de decisão em medicina que eu acho ótima, que é o seguinte: a cabeça pensa aonde os pés pisam. Tomadas de decisão em ambulatório são completamente diferentes de tomadas de decisão em sala de emergência, sendo o mesmo paciente. Síncope é o maior exemplo disso tudo. Então, assim, eu até entendo que aqui, tendo o Arnaldo sendo pró-cardíaco, a gente tenha toda uma excelência de investigação, mas a gente tem alguns critérios de probabilidade clínica que podem e devem nos levar a um redirecionamento diagnóstico. Eu digo porque está cheio de gente com válvula gripado no meio da rua. E nem todo mundo tem que fazer eco transesofágico. É só para a gente caracterizar exatamente. Então, assim, constrói-se a probabilidade clínica, e se essa probabilidade clínica está no nível de incerteza diagnóstica, aonde o ecocardiograma transesofágico ou qualquer outro exame complementar pode nos ajudar, aí eu acho que está perfeito. É porque é para a gente poder passar a mensagem de uma forma assim, como deve ser. O eco transesofágico em doente valvar é o exame de escolha quando existe suspeita clínica de endocardite bacteriana. Agora, essa suspeita tem que ser construída e para a gente poder deixar bem definido essa subpopulação. Roberto. Eu queria só fazer uma pergunta para o Marino, né, Marino. Umas coisas que foram acrescentadas nessas últimas diretrizes de endocardite, inclusive até os critérios de Duke, né, que mudou rapidamente, foi a inclusão da multimodalidade.
Inclusive, a gente vai chegar lá. Não, é justamente em cima disso, que entrou como critério maior, né, juntamente com a imagem de vegetação. Então, já nesse paciente, como o Fernando ressaltou, a necessidade de um rastreamento, né, com tomografia de tórax, tomografia de abdômen, se haveria uma das grandes coisas que tem sido valorizada é a tomografia, né, do aparelho valvar, multi-slice, né, tomografia, justamente nesses casos complexos de próteses, devices e tudo mais, e para localização de abscessos e complicações. Então, se vai fazer essa tomografia no mesmo procedimento, seria possível fazer essa tomografia do aparelho valvar multi-slice, ou a metodologia é diferente. Mariana, rapidamente, que a gente... Poderia, só que o exame do aparelho valvar é um exame trigado. Então é mais complicado de fazer. Pode fazer com ressonância também. Mas isso aí, o eco é tão... Com FA faz? Hã? Com FA faz? Pois é, com FA é complicadíssimo. Tanto na ressonância quanto na tomografia. A fibrilação atrial é uma limitação para o método do estudo valvar, nesse caso especificamente. Então vamos andar. Então, aqui mostrando a sequência de exames, ela fez inicialmente um ultrassom de abdômen superior, acredito que pela facilidade ali de fazer no leito, que o que mostrou de alterado foi uma vesícula biliar fisiologicamente distendida, com parede espessada, 0,7 centímetros, e lama biliar, com líquido perivesicular. Pâncreas sem alterações, fígado e baço também. E aqui uma tomografia de crânio. Esses são cortes axiais que estão sendo feitos pegando a face, pegando o seios da face, já a globo ocular, aparecendo ali na frente, fossa posterior, seio esfenoidal ali no meio, com espessamento de mucosa. O seio frontal direito também tem uma obliteração completa, caracterizando um processo mais antigo. Estruturas encefálicas não parece ter nada de especial, pelo menos infratentorial. Sistema ventricular de dimensões normais, sulcos compatíveis com a faixa etária também. Tem uma sequela de sinusite, né? Frontal e esfenoidal. Passar o... Esses são planos com reconstrução para osso, e com que você vê melhor as estruturas esses artefatos são metálicos do aparelho dentário, língua, palato duro, espessamento de mucosa lobulado dos seios maxilares. À direita tem um nível de líquido, quer dizer, tem uma sinusite em atividade nesse momento. Acho que é só isso de expressivo, né? Então, sinusite maxilar direita com nível de líquido. Aquele ultrassom sugere colecistite, mesmo assintomática? Não, é muito comum em insuficiência hepática, congestão de origem cardiogênica, até hipervolemia, você pode ter edema de parede de vesícula com líquido perivesicular. Então, no contexto, acho que ficaria mais com a congestão. Essa é a tomografia de tórax, com janela para pulmão, realmente tem um aspecto de distensão vascular pulmonar, tem algum espessamento de septo, que sugere um edema incipiente, e um pequeno derrame pleural do lado direito, que era aquela opacidade que a gente viu na radiografia simples. Tem uns espessamentos de sepsis, de peribrônquico na base, né? Então, aqui pode ser só hipoventilação. Espessamento de brônquio, né? Esse espessamento de brônquio tem dois fatores aí que podem corresponder para isso. Tanto o edema, quanto a aspiração da sinusopatia. Então, você vê que os brônquios estão muito desenhados, as bolinhas aeradas, são brônquios de paredes espessadas, que pode ter um componente tanto da congestão, quanto da aspiração da sinusopatia. Não descarta infecção. Esse espessamento brônquio pode ser infeccioso. Ele, inclusive, tem uma área de consolidação na língula, que eu não falei, e no segmento medial do lobo médio. Se você voltar ali à direita, aqui, tá vendo? Pequena consolidação ali do segmento medial do lobo médio, e do lado esquerdo, uma pequena faixa de opacidade ali na língula. No entanto, esse pequeno derrame pleural, aspectos gerais de congestão, e o quadro e a história da paciente, eu acho que essa infiltração é mais
por água mesmo do que inflamatória. Vou passar um pouquinho aqui. Chamando-se a atenção que mesmo antes da reposição, o paciente já apresentava claramente sinais de hipoidratação. Foi descrito como paciente hipoidratada, hipocorada, enfim. E a despeito da hipoidratação, o exame clínico, exatamente, tem derrame, tem padrão de hipertensão venocapilar pulmonar, enfim, com todo aquele contexto clínico do exame. E a vesícula ali realmente parece que está com a parede espessada, tem um material denso no interior, mas ela é murcha. Ela está espessada, mas não está distendida, que caracterizaria a colicistite aguda, né? Que necessariamente é associada à obstrução. E como foi a evolução nas primeiras 24 horas? Ela foi internada... Só um minutinho, Gustavo. Eu queria perguntar ao Fernando, quer dizer, o Amarino já deu a explicação a respeito dela. Eu estou fazer uma paradinha aqui, porque isso gerou uma certa discussão do ponto de vista da evolução dessa paciente, de como é que essa vesícula deveria ser vista e até que ponto estaríamos podendo perder tempo em relação a realizar um procedimento numa paciente séptica e que eventualmente a gente já cansou de ver, quando a gente abre a barriga, a vesícula está preta e aquela coisa da... Como é que você está tranquilo em relação a clinicamente, apesar, lógico que o Marino deu uma explicação agora bastante didática, mas ali no momento, no calor da tomada de decisão, como é que a gente olha um ultrassom desse numa paciente grave e que tem uma alteração ultrassonográfica? Eu diria que olha com bastante preocupação, né? Porque o idoso também, o abdômen agudo do idoso é também bastante enganoso, né? Então, muitas vezes, tem um abdômen flácido e tem um processo intraperitoneal. Então, isso é uma coisa que preocupa bastante. Então, ela ficou com 4 hipóteses de foco infeccioso, pulmonar, urinário, leito de vesícula biliar e, naturalmente, da prótese. Mas a evolução clínica nas primeiras... respiratório, desculpa, pulmonar e respiratório. Mas a sinusite em si não faria um choque séptico nessa apresentação. Ela fez um quadro muito exuberante, né, com hipotensão relacionada à sepse, má distribuição de líquido, capilarite difusa, né? Então eu esperaria que fosse pulmonar mesmo o foco, né, não o seio da face. A vesícula explicaria bem isso, né? E a urinária também, óbvio, o coração, claro. Hein? A azitromicina certamente pensou-se em germes atípicos, né, para o pulmão. Para pneumonia, né, com germes atípicos. Então aqui eu olharia a evolução clínica, né? Nas primeiras 24 horas ela melhorou o aspecto neurológico, estabilizou, sem vasopressor, restabeleceu o débito urinário. Então parece que ela respondeu ao esquema inicial. Naturalmente teria um cuidado com a vesícula, sim, faria uma nova imagem, um ultrassom que é sensível. Você fez a tomografia, talvez evolutiva. Você descartou pela tomografia, né? Está murcho. Então ficaria tranquilo em relação a isso. E, naturalmente, essa evolução nos traz uma mensagem positiva em relação ao tratamento instituído. Até o momento. Vamos mandar, então? Vamos mandar, Gustavo? Então, aqui, como já foi mais ou menos comentado, a evolução foi favorável nesse momento inicial. Ela teve uma melhora neurológica, já cessou a febre. A hemodinâmica também, permitindo a retirada de vasopressor. A frequência cardíaca já controlada, sem nenhuma medicação, restabeleceu o débito urinário e foi optado uma troca do esquema antimicrobiano por conta desses possíveis sítios infecciosos para ampicilina, sulbactam e azitromicina. E aí, ainda no segundo dia de internação, o resultado parcial das hemoculturas em 2 amostras com cocos gram-positivos em cadeia. Cris. Cocos gram-positivos em cadeia significam streptococcus, que podem ser víridas, no grupo do víridas o pneumococo é uma hipótese, mas ele também pode significar enterococos. Então, a gente continua com as mesmas hipóteses, né? Vamos lá? Com certeza. Agora ninguém tem dúvida que ela precisa de um eco e vai ser um transesofágico, uma vez que o transtorácico teve as limitações, né? Então, o eco transesofágico
As alterações que o Arnaldo já tinha comentado, sem trombos intracavitários, com prótese biológica em posição mitral, com funcionamento normal, sem sinais de endocardite, uma leve insuficiência trigúspide. Não tá aí com... Lembrar que a doente tinha 38,5, estava batendo a 130. Eu acho assim, o Luiz chegou a fazer esse comentário, mas eu queria só ponderar, quer dizer, que frente ao contexto hemodinâmico, eu não sei se a mudança da característica auscultatória, ela realmente, poderia valorizá-la dessa maneira. Eu sei porque é minha doente consultória, então eu olhei e falei, ó, tudo bem, mas está batendo a 120 com 38,5 de temperatura. O sopro sistólico não era só mitral, né? Enfim, exatamente. Tem outros contextos. E aí a gente tem esse eco transesofágico feito no segundo dia de internação, apesar da sessão já ter se alongado bastante, a gente ainda está no segundo dia de internação e é feito esse ecocardiograma transesofágico. Arnaldo, quer comentar? Depois a gente vai ter outro. Eu vou ser redundante aqui, só repetindo o que o Luiz falou. Quando você tem um eco assim, você tem uma suspeita clínica, a regra é essa. Repetir de 5 a 7 dias, se persistir a dúvida. Perfeito. Doutor Evandro Chinoco. Eu acho que essa é uma grande observação do Arnaldo. A gente tinha essa visão, né, e a endocardite, o que acontece hoje, principalmente dentro do contexto atual do acesso do paciente rápido ao hospital? A gente pega muito precocemente. E aí, quem é que chega hoje como próximo exame? Não esperando 5 ou 7 dias. O PET com glicose. O PET com glicose em válvula, endoprótese, marca-passo, é seguramente uma tecnologia disruptiva para esses casos, para que a gente possa justamente acelerar o processo do diagnóstico. E com certeza isso mudou em todos os guidelines. Hoje, a gente, frente ao indivíduo com um elemento valvar, com suspeita de infecção, com bacteremia persistente, com certeza o PET com glicose entra como um elemento adicional no diagnóstico. Bom, Evandro, então está trazendo a possibilidade da utilização da medicina nuclear, a gente vai voltar nela daqui a mais um pouco. Só lembrar que a gente tem para prótese, a gente tem um tempo para poder realizar a medicina nuclear de 3 meses, pelo menos. No dela, ela já teria, naturalmente, esse tempo para poder fazer a realização da medicina nuclear. Mas a pergunta que eu me faço agora, quer dizer, do ponto de vista da medicina nuclear, Cris, se nesse momento a gente teria mudado o esquema antibiótico dessa paciente se a gente tivesse feito o diagnóstico de endocardite por medicina nuclear no segundo dia? Sim, você teria mudado para alguma coisa mais focada, né? Tiraria o macrolídeo, faria não a ampicilbactam, faria apenas a ampicilina, que é o que a gente tem venoso, em dose máxima, né? 12 gramas dia, 2 gramas de 4 em 4. Mas se você tivesse pensado em endocardite, você também ia fazer, possivelmente, o estudo do líquor dessa paciente, porque ela é uma idosa que internou confusa, ela já está melhor, mas se você pensar em endocardite pneumocócica, a chance de meningite associada é de 25%, né, na última revisão. E aí, talvez você escolhesse a ceftriaxona como terapia em dose para sistema nervoso central, né? Perfeito. Vamos mandar? Não, só um comentário. É sempre uma observação, é sempre uma honra, Cris, você está entre nós. Porque nós estamos reescrevendo uma nova endocardite, que é a endocardite superaguda, que a gente está começando a ver nos hospitais. Paciente rapidamente chega com quadro septicêmico, tem dispositivo, a gente tem que fazer um diagnóstico. E por que é importante isso? O André chamou a atenção que até 3 meses de uma prótese implantável, a gente pode ter falso positivo com PET. Mais de 3 meses, essa é uma linha tênue ainda. Mas o que é importante é que um exame de PET é uma dose de antibiótico. E muda completamente a racionalidade. Os pacientes, nenhum paciente é indigno a tal ponto ter hoje uma suspeita clínica de endocardite, um eco negativo do Arnaldo e não seguir para fazer um PET. Perfeito, vamos mandar? Então, no 3º dia ainda de internação, e aí a gente tem o resultado definitivo com 4 amostras independentes com streptococcus
pneumoniae, o pneumococo. E aí, a pergunta... Aí vem a pergunta se a gente pode afastar o diagnóstico da endocardite. A gente seguramente já avançou um pouco aqui nessa discussão, mas eu queria pedir ao Rodrigo para que fizesse alguns comentários aí nessa... Eu vou reforçar o que foi dito pelo Sabiano lá no início e a Cristiane também. Né? Bacteremia por pneumococo é doença grave, é uma forma de doença invasiva. Seja qual for a origem dela, ela pode ocorrer com ou sem pneumonia. Né? E 3 sítios precisam ser pesquisados, que é sistema nervoso central, a artrite ou endocardite. Então, está intrínseco a bacteremia por pneumococo, que é um germe típico de endocardite. Eu acho que ninguém da sala ficou tão confortável com pneumonia, com diagnóstico ainda. Apesar da sessão sugerir a todos o diagnóstico, a gente precisa ir à frente, foi o que foi feito. Eu, nesse momento, eu pedi um método complementar. A gente não tem PET aqui no hospital, mas tem a cintilografia SPECT-CT com leucócitos marcados. E pedi também, nesse momento, um parecer da neurologia, né, para avaliação de punção lombar. Já tinham 2 dias aí de quadro. Se tivesse uma meningite associada, esse paciente não estaria protegido, né, teria possivelmente morrido. Então, isso também falou a favor, retrospectivamente, que ela não teria esse diagnóstico. Vamos lá? E aí que eu coloquei, acho que todo mundo já conhece, tá pequeno, vou até inverter a ordem aqui, que é o guideline europeu de 2015, o algoritmo de diagnóstico. Né? Primeiro, ele considera a probabilidade clínica, como já foi falado, e aqui nesse momento ela tem, não sendo pneumococo, o germe típico de endocardite, mas como possível causador. Ele entra como critério maior, né, tendo 4 amostras independentes, e ela tem pelo menos 2 critérios menores, que são febre e a predisposição. Então, esse foi, na minha visão, esse foi o momento que ela preencheu essa possível endocardite, né, não uma definida, por não ter outros critérios que preencham. Então, ela cai para esse fluxograma aqui da direita de válvula protética, que aí é uma modificação que é sugerida nessa diretriz, de além dos exames convencionais, realizar o PET com FDG ou cintilografia com leucócitos marcados, tomografia cardíaca na pesquisa de lesões paravalvares e a imagem para eventos embólicos, incluindo ressonância de crânio ou tomografia de abdômen que ela já tinha realizado. E aqui as modificações nos critérios, né, que eles sugerem nessa diretriz, incluem 2 critérios novos, critérios maiores, que é exatamente a PET com FDG, após 3 meses, desde que após 3 meses, né, da intervenção, ou a cintilografia com leucócitos marcados, a tomografia cardíaca definindo lesões, e um outro critério que ele inclui fenômeno vascular visto somente pela imagem, que antes era um critério clínico, né. Gustavo, ali na diretriz, o parênteses dos 3 meses, ele está só para o PET. Só para o PET. Isso vale também para o SPECT-CT? Não sei se Cristiane ou Wilter poderia... Você vai comentar mais à frente, mas fica essa minha dúvida. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite de debater esse caso. Acho que diante do caso foi solicitado a cintilografia com leucócitos marcados. Eu acho que já foi discutido aqui, para não repetir várias coisas, né? Como acho que o leucócito marcado ele poderia não só ajudar na pesquisa da endocardite, nesse caso, como também algum foco pulmonar, como já foi dito, algum outro foco, que quando a gente faz a varredura, né, da cabeça aos pés, então a gente tem uma dimensão, uma visualização de várias áreas do corpo que pode ajudar. O que a gente está vendo aqui de captação é justamente captação fisiológica aqui do radiotraçador. Qualquer foco de aumento de captação vai realçar além dessas áreas. Não só a varredura, o que aumenta a sensibilidade e a especificidade do método vai ser a parte do SPECT-CT. Você tem como passar o próximo, por favor? Quando a gente faz o SPECT-CT, a gente tem um aumento da sensibilidade, da especificidade, por causa justamente da parte anatômica. E a gente consegue fazer o leucócito com imagens de 1 a 4 e 24 horas depois. Pode ser que nas imagens iniciais tenha muita captação, gere dúvida. E nas imagens tardias, essa radiação de fundo, essa captação fisiológica, seja um pouco eliminada e a gente consegue ver o que está em dúvida ou o que não está havendo, a gente consegue firmar
nas imagens tardias. Essas são as imagens SPECT-CT da parte de 4 horas e a gente pode ver uma captação justamente nessa parte da válvula mitral, mais aqui medial posterior. E quando a gente faz as imagens 24 horas depois, essa captação permanece justamente nessa mesma área, confirmando aí essa captação, eu acho que ajudando na parte do diagnóstico da endocardite. Só mais um parênteses, só um parêntese. Se foi comentado a parte do PET-CT, né? Acho que o PET-CT, acho que é um aparelho, ele, quando você consegue fazer o exame com FDG, Fluor 18, você consegue também ter esse diagnóstico, não só fazendo o que o leucócito faz também, não só a parte da endocardite, mas pode ter uma ajuda também, uma varredura aí de corpo inteiro. E fazer um SPECT-CT que você consegue ter vários focos, você consegue afastar a parte do miocárdio e ter outras áreas também. Fora do país, você consegue ter uns outros marcadores. Eu falo da parte da captação? Sim, capta. Isso daqui é parte de radiação de fundo, isso daqui é captação fisiológica. Aqui, normal. Captação normal do material. Muito obrigado. A parte de captação, só mais uma coisinha. Aqui? Não. Isso daqui é tudo... Isso aqui? Lá embaixo. Lá embaixo. Desculpa. Isso daqui é captação fisiológica do material. Por quê? Essa foto, né? Essa imagem é uma imagem estática, né? Quando você consegue colocar no computador e consegue passar os corte a corte, você consegue visualizar a coluna que ele capta fisiologicamente, o fígado, a parte renal capta fisiologicamente. Só mais um segundo. Só lembrando, já foi falado aí para o doutor André, que o PET, com 3 meses após o procedimento, ele vai ter essa captação fisiológica, a captação da manipulação, vai captar a parte do FDG, Fluor 18. E se também... branca é o rim? Sim. Não, desculpa. Aqui é fígado e baço, captação fisiológica do material, é baço. Voltando na parte do PET, se tiver alguma pesquisa também de algum foco no cérebro, tem que tomar cuidado também, porque é a captação fisiológica do material no cérebro. Obrigado, Wilter. Vamos seguir? Feito o diagnóstico, né, definido pelos critérios, trocado o esquema antibiótico, um esquema dirigido com ceftriaxona, 2 gramas dia, visto o MIC do agente ser baixo, menor que 0,125. Tá confortável com a ceftriaxona pura? Tudo certo, né? Tá. Só uma pergunta. A melhora clínica da paciente em 24, 48 horas. Isso, teoricamente, como diz o Rodrigo, nos isenta da necessidade da punção lombar? Olha, André, não tem, o que a gente tem de estudo de endocardite pneumocócica é tudo retrospectivo. Não existe uma proposta de protocolo. O paciente com endocardite deve ter uma punção lombar, mas quando a gente olha retrospectivamente os dados e sabe que a associação é de 25%, a gente fica um pouco preocupado, né? Mas eu concordo que não é uma evolução de uma meningite pneumocócica, uma melhora tão rápida, né? Então, acho que é confortável manter numa dose que não é para o sistema nervoso central. Beleza, a pergunta foi essa. Vamos lá. Aqui, eu só coloquei o esquema antibiótico, a evolução laboratorial. A gente já viu aqui os leucócitos 13.000 com 1% de bastão, a PCR de 13, ela chegou com 21. Função renal e eletrólitos normais, VHS 31. E ela faz o transesofágico nesse momento. Aí fizemos um novo eco transesofágico, e aqui, apesar do diagnóstico estar feito, o estudo da disfunção valvar, além de ser um exame que podia nos orientar evolutivamente do ponto de vista de comprometimento valvar, foi então repetido o eco transesofágico. Arnaldo, por favor.
Bom, gente, essas são as imagens que, só para ilustrar o caso, durante o procedimento do valve-in-valve. Essa é uma visão do ato esquerdo, vocês estão vendo aqui a prótese de perfil, a guia passando aqui pela válvula, pela prótese mitral, vocês estão vendo aqui o anel da prótese mitral. Tá, então isso aqui é de 2015. Tá, rapidinho, isso aqui é a bainha, depois vai entrar a válvula por dentro disso aí. E aqui o resultado final, com um ótimo resultado naquela ocasião. E então a gente foi fazer esse exame de transesofágico. Eu lembro que foi um exame demorado e felizmente não tinha nenhum problema assim maior, não tinha uma vegetação gigante. A gente olhou em slow motion, e muito importante porque a gente tem alguns casos aqui de endocardite de prótese tratado conservadoramente, que é uma coisa na literatura, uma coisa relativamente rara. E a gente observava aqui uma imagem que no 3D apareceu aqui. Então, essa é uma visão no 3D que chama-se imagem em phase, que é a imagem que o cirurgião... Por que não está aqui? Que é a imagem que o cirurgião tem no momento do ato cirúrgico, e a gente vê, então, uma vegetação aqui presa num dos folhetos. Então, uma vegetação pequena, sem comprometer a função da prótese, foi esse o resultado final. Obrigado, Arnaldo. Hemocultura após 72 horas negativas, mantendo a boa evolução clínica, a programação de antibiótico por 6 semanas, não teve nenhuma complicação, laboratório no 12º dia, PCR de 4,9, sem complicação de disfunção renal. Falta o slide só um pouquinho. Essa paciente, num determinado momento em que sabíamos que teríamos 6 semanas de antibiótico intravenoso, eu chamei a paciente, que é minha conhecida, minha cliente de muito tempo, uma amiga minha, e eu propus ela ir para casa. Tava ótimo, vai para casa, a gente arruma um esquema domiciliar, ela tinha condição e tal, e ela preferiu ficar no hospital. E me deu lá milhões de argumentos, que ela preferia ficar no hospital, estava passando lá por umas questões. E aí a gente fez a opção por passar uma PIC, que vem sendo uma prática corrente aqui no hospital, e isso levantou uma discussão. Se é uma paciente para PIC ou uma paciente para acesso venoso profundo, considerando que a gente sabe que existem complicações que são mais inerentes à PIC, complicações mais inerentes ao acesso venoso central, e essa paciente, não estou falando de custo, não estou falando, custo é uma outra questão, eu estou falando basicamente da questão de resultado clínico, e a gente fez opção pela PIC, já que a experiência, na realidade a discussão surgiu depois da PIC, vieram me perguntar por que PIC, eu falei, por que PIC? Lógico que é PIC, aí eu fui ver e realmente não era lógico que era PIC, existia realmente a discussão se essa doente tinha que ter um acesso venoso central ou não, e essa discussão ainda permanece como pauta do dia, porque a gente ainda não tem resposta para isso, por um motivo muito simples, porque a PIC, aonde ela é testada do ponto de vista de resultado clínico em doente oncológico. Então a gente não tem como responder a isso. Cris, por favor, porque a gente já está fechando, 5 minutos. Bom, já que a gente está fechando, eu já vou aproveitar... Não, você vai ainda para a final, não é a tua final, não. Em relação à PIC, a gente tem um estudo lá do Laranjeiras, foi um enfermeiro que fez um mestrado profissional exatamente sobre acesso venoso em paciente com endocardite. O que a gente encontra? Na PIC, assim, a gente encontra outros cenários também. O principal problema é a obstrução, porque você, na verdade, tem que manter um fluxo. Então, assim, eu teria dúvidas de colocar a PIC nessa paciente, porque ela vai fazer ceftriaxona 2 gramas dia, que você poderia fazer até intramuscular, na verdade. Né? É claro que é uma paciente... Ela toma anticoagulante. Mas você pode fazer por um acesso periférico, porque a ceftriaxona é muito user-friendly, né? Você dilui em 20 ml, infunde lentamente. Então, eu não sei se eu teria feito a PIC. Mas eu posso fechar, assim, eu acho que tem uma mensagem importante aqui para os alunos, é que essa entidade é muito infrequente. Endocardite por pneumococo é uma entidade rara, menos de 1% em anos recentes. Então, aqui vocês estão num lugar de excelência, em que vocês pensaram e fizeram um diagnóstico, mas isso é uma raridade. Então, acho que a mensagem tem que ficar nem toda pneumococcemia significa fazer eco. Não existe essa recomendação em nenhuma diretriz. Estafilococcia, candidemia,
Talvez enterococos, sim, mas pneumococo não é uma indicação. A gente fez nessa paciente porque estamos num centro cardiológico e ela tem uma prótese, né? Então, acho que isso é uma mensagem muito importante, senão os meninos vão querer fazer transesofágico em pneumococcemia, e eu acho que isso não é razoável. Perfeito. Né? Vamos mandar? Então é isso, o desfecho do caso, que ela manteve-se no hospital, fez o uso por 6 semanas de ceftriaxone e teve um ecocardiograma transesofágico pré-alta, que já não tinha vegetação ou disfunção valvar. Bem, a paciente recebeu alta hospitalar, então, para controle ambulatorial. Eu acompanho essa paciente no consultório, ela já teve 3 retornos ao consultório após a alta hospitalar, está ótima, muito bem, tocando a vida dela, animada. E eu queria ouvir, assim, o último comentário de 30 segundos de cada um dos debatedores para que a gente possa fechar a sessão a 1h30 em ponto. Bom, meses atrás nós tivemos um caso que, tirando o gênero masculino, 72 anos e não 87, e troca valvar aórtica em 2 oportunidades e não mitral, um caso muito semelhante. Felizmente, naquela época, o streptococcus do paciente era um streptococcus fecalis, era um enterococcus. E nós efetivamente conduzimos também de forma clínica e a resolução foi plena. Só para chamar a atenção aí para os residentes e alunos, a endocardite infecciosa, ela exige hoje, à luz do conhecimento atual, ser tratada num centro de referência. Então, o Instituto Nacional de Cardiologia e o Hospital Procardíaco são centros de referência. Por quê? Porque se o Heart Team é fundamental na doença coronária e na doença, digamos que, da disfunção ventricular, na insuficiência cardíaca, na endocardite mais ainda, se chama de time da endocardite. E o time da endocardite é exatamente esse que foi montado neste caso clínico, não somente no debate, mas em nível institucional. A instituição é que representa o time da endocardite. Obrigado, Luiz. Cris? Eu quero saber se o médico assistente recomendou a vacinação para o paciente. Estava vacinado. Então tá bom, estou feliz. E voltando lá para a emergência, o desafio diagnóstico no idoso com febre é sempre complicado, muito pouco específico. No caso que a gente precisou abrir muito, diversas coisas foram ventiladas aí. Acho que o limiar, a suspeição para endocardite tem que ser mais baixa nesse grupo, particularmente com prótese, é claro. Fernando? Esse caso é um caso tem muitas peculiaridades interessantes, né? E a endocardite de prótese percutânea em posição aórtica tem relatos de casos, mesmo assim a literatura é pequena. A prevalência está em torno de 1,1% e é maior com a Sapiens do que com a Corval. E a dificuldade é que os critérios de morfologia, o Arnaldo pode falar melhor, tem alta especificidade quando ele vê vegetação, vê massa, vê perfuração, etc. Mas tem baixa sensibilidade. Então aí veio a medicina nuclear nos ajudar muito. Só para finalizar. Eu estou acabando aqui. Esse caso é mais complexo ainda, em termos de revisão de literatura, em termos de evidência, porque é um procedimento totalmente off-label, que foi um valve em valve, como o Luiz Antônio falou, em posição mitral, usando a válvula, a prótese aórtica percutânea. Então, totalmente off-label, isso não tem literatura disso. Eu até tentei achar algum caso disso, na época, nós, lá na coronária, pesquisamos. É um caso de publicação até, pela raridade, pelo inusitado. E os passos foram tomados, eu acho que o diagnóstico saiu justamente por estar no centro cardiológico e, naturalmente, com 2 próteses implantadas, com uma doença infecciosa não esclarecida, nós tínhamos que ter obsessão pela endocardite. E chegamos lá a esse diagnóstico, em benefício da paciente. Obrigado, Fernando. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. São 1h30 e 40 segundos. E estou terminando a sessão aqui pontualmente. Muito obrigado a todos.